E aí, pessoal? Então hoje eu vou gravar o restante da aula de sobre placas-mãe. A gente vai ter o debate hoje. ah, e eu que sou o que vai cuidar da transmissão, tá? Então eu não vou poder fazer aula ao vivo, então eu vou gravar já essa parte. A gente já tinha combinado, lógico, em aula, mas vou fazer isso então. A gente tinha visto até a aula sobre porta SATA, ok? Que ela serve justamente para fazer a comunicação de dispositivos, normalmente dispositivos externos como HD. Professor, mas HD não é externo. Ok, tá. Mas ele não é um... São memórias secundárias, dispositivos como drive de CD e DVD, Blu-ray, tá? Então, essas aqui são as portas, tá? Portas eSATA. Então, essas portas eSATA são a versão externa da porta SATA e permite que sejam conectadas unidades externas. Como operam na mesma velocidade que as SATAs internas, eles superam a velocidade da USB 2.0, que a USB 2.0 é perto de 48 MB por segundo. E existem adaptadores que podem ser instalados para transformar uma porta SATA em porta eSATA. E algumas placas-mães suportam RAID nessas portas eSATA, tá? Ou seja, basicamente, essa porta eSATA vai ser conectada. Aqui a gente tem uma porta eSATA conectada via duas portas SATA conectada via PCI, provavelmente PCI Express, tá? Então eu criei um servidor que é só para dados e eu enchi de HD e ocupei, vamos dizer, todas essas portas SATA aqui, tá? Ah, eu preciso colocar mais, beleza. Então eu posso comprar uma placa, se eu quiser comprar uma placa PCI Express, que ela vai ter duas portas, nesse caso aqui dessa placa, duas portas PCI, duas portas SATA. Até inclusive eu acredito que essas duas portas aqui sejam SATA também, mas enfim. Eu posso simplesmente pegar essa placa aqui, ela conecta aqui numa das portas SATA da placa-mãe e ela transforma numa porta eSATA. Ou seja, tu consegue conectar direto daqui na placa-mãe. Ou seja, vai estar na parte de trás do gabinete, né? Aí tu consegue conectar direto via SATA por ali, tá? Então, eSATA de externa, né? Uma porta SATA externa. E a gente tem os slots mSATA, que daí servem para instalação de SSDs, normalmente. Deixa eu ver se tem algum... É a SSD a princípio que vai nessas mSATA, que usa esse formato. Que tem SSD que não usam o formato mSATA, né? Ok, pode ser que compartilhe uma porta SATA da placa-mãe. Acontece o seguinte, em alguns casos, acho que acontece principalmente nas placa-mãe de notebook. Vamos lá, vamos dizer que a placa-mãe tenha uma dessas portas SATA aqui e tem uma porta mSATA. A porta mSATA ela é direto na placa-mãe, tá? Assim, ó. Essa partezinha branca aqui é a porta mSATA e essa placa verde aqui, ó, é o HD SSD, tá? Essa placa azul é a placa-mãe, tá? Então, a gente conecta a placa nesse slot e coloca um parafuso. Nesse caso aqui acho que nem é parafuso, é por pressão. É por pressão que tu engata ela, tá? Em algumas placas-mães, o barramento, ou seja, o caminho da comunicação do mSATA com a ponte sul, daqui a pouco é compartilhada com uma dessas portas SATA aqui, entendeu? Então, dessa forma, ou tu usa essa porta SATA, ou tu pode usar a mSATA, entendeu? Em alguns casos, eles compartilham o mesmo caminho, então tu só pode usar um ou outro, tá? Tem que cuidar isso. E é conectado diretamente na placa-mãe, como vocês viram agora. Ela é conectada diretamente na placa-mãe como se fosse uma... Da mesma forma que a gente usa as PCI e PCI Express, ela vai conectada direto na placa-mãe, tá? E essas mSATA, elas, na verdade, estão sendo substituídas pelo padrão M2 e U2, tá? Que daí justamente é M2 do NVMe, tá? Que é o protocolo de comunicação com a placa-mãe. Tranquilo? Portas USB. Ela serve para conectar os mais diversos os dispositivos, né? Pendrive, câmera digital, etc, etc. Hoje em dia, praticamente tudo tem porta USB. Então vem com algumas portas USB no painel traseiro e algumas extras disponíveis em conectores internos da placa-mãe. E cada conector pode ser utilizado para duas portas USB.
Então, por exemplo, aqui, ó, na própria placa-mãe, deixa eu pegar aqui. Na própria placa-mãe, se a gente olhar a parte de trás dela, né, ela já vai vir normalmente com algumas portas USB, tá? Que é o caso aqui. Essas azuis e essas duas pretas aqui, e essas duas pretas aqui também, tá? Mas, professor, e aquelas portas USB que ficam na frente do gabinete? Da onde que vem elas? Elas vêm, quando a gente compra o gabinete, elas já vêm grudadas no gabinete e vem os cabos que saem daquelas portas USB que vão ser ligadas na placa-mãe. Elas vão ser ligadas nesses pontos aqui. Se for o USB 2.0, é nessas conexões aqui. Se for o USB 3.0, é nessa conexão aqui. Lembrando que dá para conectar essa mesma 3.0 aqui, ela alimenta duas portas USB, tá? Elas estão disponíveis em 3 versões. A USB 1.1, que tinha velocidade de 1,2 MB por segundo, ou 12 megabits por segundo, que não vem mais, e elas são pretas. É muito difícil achar isso daqui. Claro, em placa-mãe antiga tu ainda acha, né? Mas em placa-mãe nova eu não acho mais. Tem os USB 2.0, que tem a velocidade de 48 MB por segundo, então pode ver que aumentou muito a velocidade. Elas ainda possuem a cor preta. E tem as 3.0, que tem 500 MB por segundo, ou 5 GB por segundo, e são as azuis. Já tem até a 3.1, tá? Não está aqui no material, mas já existe a 3.1, que tem uma velocidade superior também. Lembrando, aqui, essas portas USB aqui, ó, essas 4 azuis aqui são 3.0, essas duas pretas aqui são 2.0. Lembrando que aqui o formato delas é o formato que a gente sempre normalmente vê, tá? Deixa eu pegar algum cabo USB aqui. Por exemplo, aqui, ó. Que é esse formato aqui, beleza? Que tem os conectores, ficam nessa parte de cima ali, que vocês não estão vendo direito, tá? Tem os conectores que ficam ali, ok? Hoje em dia, os notebooks principalmente já estão vindo com portas USB-C, tá? A USB-C, que é o formato que a gente acha principalmente em telefones novos também, tá? A USB-C, basicamente, o que muda é o formato da conexão. Então, por exemplo, aqui eu tenho um USB normal e um USB-C, tá? Ambos têm o mesmo propósito, fazer as conexões dos dispositivos. Essa USB-C, ela vai se tornar padrão, já é padrão na verdade, ela só está vindo agora mais comumente, porque um dos problemas da porta USB é sempre a gente tentava colocar, não conseguia, virava, tentava colocar, não conseguia, aí tentava, virava, colocava e daí funcionava. Pois é, a USB-C termina com esse problema, porque qualquer forma que tu encaixar, dá certo, tá? Então, por exemplo, aqui do meu celular, ó, ela tem uma conexão USB-C, tá? E liguei, ó, deu certo. Se eu virar, dá certo também, tá? Então, a USB-C, inclusive ela é menorzinha também, então só tem benefícios de utilizar a USB-C. A USB-C, ela segue esses padrões também. No caso, a USB-C já vai vir tudo sendo essa versão 3.0, tá? De carregamento rápido e tudo mais. Ou 3.1, enfim. Tá, o USB-C basicamente o que muda é o formato, não o padrão aqui, tá? Não a versão. Aí, claro, tem mini USB, que é dos celulares um pouco mais antigos, que ela tem ó, um formatinho diferente, ó, que a gente utiliza, a gente já utilizou bastante em celulares. E tem um mini USB que eu acho que eu não tenho aqui para mostrar. Mas enfim, que no caso do computador não vem, tá? O mini USB não vem. O USB-C tá vindo nos notebooks. Acho que tá vindo também nos gabinetes mais novos, acho que tá vindo também o USB-C, tá?
Tranquilo? Então, isso de porta USB-C. É possível expandir o número de portas USB com hub USB. Tipo, que é o caso que eu tenho aqui, eu comprei um hubzinho USB, porque eu tenho um monte de coisa aqui que eu tenho que ligar via USB, e daí eu pensei que poderia facilitar a minha vida. Mas não facilita tanto, ó. Isso aqui é um hub USB, tá? Ó, que bonito. Ele vai conectado, esse cabo aqui, ó, ele tá conectado no meu notebook numa porta USB. Aí eu tenho aqui os switchzinhos, ó, ele liga e desliga, tá? Qual que é a questão? Uma porta USB, na teoria, ela poderia ser expandida até 127 portas USB. Então eu poderia ter um tarequinha desses aqui com 127 portas USB. Poderia funcionar se a porta USB conseguisse alimentar todas as outras portas USB com energia. Mas ele não consegue fazer isso. Então, por exemplo, nesse caso desse meu aqui, 3 é o máximo que vai funcionar ao mesmo tempo, tá? Eu nem arrisco tentar fazer 3 coisas funcionar ao mesmo tempo. Então, por causa aqui eu tenho o meu mouse sem fio e aqui eu tenho meu teclado sem fio, tá? Então, que não consome quase nada de energia. Então, com isso daí tá tranquilo, mas poderia, se eu fosse colocar alguma coisa que consome mais energia, tipo, eu tenho uma mesa para escrever, que eu consigo escrever no computador, essa daí já consome mais energia. Eu não conseguiria, daqui a pouco, utilizar ela direito, tá? Beleza. Portas Thunderbolt. Normalmente a gente vai achar essas portas Thunderbolt em Mac, tá? Mas em computadores a gente acha também. São portas de alta velocidade que podem ser usadas para vídeo ou transferência de dados. Essa que é interessante, ó, dá para usar enquanto o USB, por enquanto, elas só servem para transmissão de dados, ok? Já as Thunderbolt consegue transmitir dados e vídeo, tá? Então, por exemplo, eu quero ligar o meu monitor nela. Eu consigo transmitir vídeo? Sim, se o teu monitor, lógico, tiver conexão Thunderbolt, ele consegue transmitir vídeo também, tá? Eu não consigo fazer isso numa USB, entende? No IF tem alguns monitores que tem USB atrás dele. Então, dentro do monitor tem USB também. No caso específico dos do IF, não é Thunderbolt. O formato muda, tá? É outro tipo de conexão. É uma conexão DVI, se eu não me engano. Que a gente vai ver, acho que até mais pra frente. Que transmite, além de transmitir o vídeo, também transmite dados. Então, se eu quiser colocar um pendrive no monitor, como é que faço para o pendrive comunicar com a placa-mãe? Via esse cabo DVI. É semelhante ao que acontece no Thunderbolt também. A gente tem duas gerações, de 10 gigabits por segundo e 20 gigabits por segundo. Tá? Então pode ver que a velocidade é bem grande. Aí depois que a gente encontra comumente em placas-mãe, as conexões PS2. Essas conexões são aquelas redondinhas e contêm 5 pinos, tá? As placas-mãe novas normalmente não estão vindo mais. Se vier, vem nesse padrão aqui, ó, roxo-verde. Nas mais antigas, elas vinham um roxo e um verde. O que significa? Que o verde era a entrada para o mouse e o roxo era a entrada para o teclado. O formato em si era igual, sabe? Só mudava a cor. E nesse caso aqui, se tu colocar um teclado aqui, ele aceita, ou se tu colocar um mouse aqui, ele aceita. Tá? Só que, claro, como é só uma entrada, ele só vai aceitar um. Os mouse e teclados mais antigos possuem essa conexão, que é a PS2, tá? Não, a gente não acha mais, assim. Novo, nunca vi. Daqui a pouco, de repente, até alguém venda novo para retrocompatibilidade, talvez. Áudio. Então toda placa-mãe atual, ela traz uma placa de som embutida com suporte de 6 canais, ou seja, 5.1. 5 normais e 1 subwoofer. Tá? Algumas placas mais incrementadas possuem até 8 canais, 7 mais o subwoofer, ou até 10 canais, que é 7.1 mais 2. Tá? Mais 2 subwoofer para maior... Qual é o nome que eles dão? Uma maior qualidade de som, não me lembro mais o nome agora específico. Não é necessariamente necessário comprar uma placa de áudio específica, tá? Hoje todo computador já vem com uma placa de áudio. Normalmente ela já é suficiente. Mas eu vou trabalhar com áudio, eu sou músico e eu tenho que trabalhar com áudio. Bom, então daí é bom ter uma placa
de som específica para aquilo que tu estiver produzindo. Porque tem algumas conexões que são com maior qualidade do que a que vem. Bom, enfim, a conexão pode ser feita de duas formas, de forma analógica ou digital. Aqui nós temos, que é o mais comum a gente encontrar isso aqui, ó, 2 canais ou 6 canais com saídas compartilhadas. Aqui no caso o rosa é microfone, o verde é saída de som e o terceiro daí seria as saídas compartilhadas, tá? Aqui a gente tem 6 canais com saídas independentes ou 8 canais com saídas compartilhadas. Aqui a gente tem 8 canais com saídas independentes. E aqui a gente tem um áudio digital, que é um SPDIF um coaxial aqui em cima e o ótico aqui embaixo. Ou seja, a gente tem como fazer uma conexão com fibra ótica também. Mas é claro que isso é para áudio profissional, tá? Esse aqui também, inclusive, é a mesma entrada. Rede. Então, a placa de rede já vem embutida na placa-mãe também, e ela é chamada de Ethernet. Ela conecta o computador na rede, sendo local ou internet, sendo uma rede local ou na internet. Existem versões dessas placas de rede. A Fast Ethernet, que é 100 megabits por segundo, não se acha mais, que eu saiba, não se acha mais. A Gigabit Ethernet, que é 1 gigabit por segundo, acho que ainda acha, mas também está sendo em desuso. E tem a 10 gigabit Ethernet, que funciona a 10 gigabits por segundo. Tá? Essa é a mais comum. Acho que hoje todas as placas-mães que vêm hoje já são essa aqui, tá? E aqui tá ela. A plaquinha, ela não tem coloração nenhuma diferente, tá? Não tem como tu saber só olhando pra ela. Daí tu tem que ver na placa-mãe mesmo, no manual da placa-mãe. No caso aqui, essa placa-mãe é antiga. Ó. Aqui nessa placa-mãe, ó, tem a entradinha verde do mouse e a entradinha roxa do teclado. Aqui tem 2 portas serial que não se acha mais. E aqui é uma conexão paralela. Esse aqui eu não me lembro. Não me lembro mais para que serve essa laranja aqui. 2 portas USB, a placa de som. Tá, vídeo integrado. Também chamado de vídeo onboard, quando a placa-mãe possuir. Ele vai ter um conector na parte traseira, tá? No caso, aqui é uma serial... não, essa aqui, desculpa, essa aqui é a VGA. HDMI, DVI e... não, essa aqui é DVI, essa aqui, me esqueci o nome agora, mas a gente já vai ver. Ela pode, novamente, a placa de vídeo, ela pode estar na placa-mãe ou no processador. Hoje em dia a gente encontra no processador mesmo. Ah, não é nessa aula que eu trabalho placa de vídeo. Tá. Quando a gente chegar em placas de vídeo, eu entro em mais detalhes nessas conexões aqui. Tá? Outros recursos. Na placa-mãe a gente vai ter o buzzer, que ele é um pequeno alto-falante que permite a placa-mãe emitir bips, que é útil para diagnosticar um problema da placa-mãe. Isso que vocês vão ter que se atentar. Normalmente quando a placa-mãe dá algum problema, seja memória, processador, alguma coisa, ela vai ter sinais sonoros, tá? Quem faz esses sinais sonoros é o buzzer, que é tipo uma buzininha dentro da placa-mãe. Ela normalmente já vem soldada na placa-mãe, hoje em dia não estão mais vindo. Que é esse bichinho aqui, ó. Tá? Esse cilindrinho aqui é um buzzer. Tá? Aqui tem, no caso, que tu pode conectar na placa-mãe. Até não sei porque não tem vindo, porque é tão barato esse componentezinho aqui. Outros recursos que a gente encontra na placa-mãe. Nós temos os capacitores eletrolíticos, que servem para regular a tensão. Existem 3 tipos de capacitores que a gente pode encontrar na placa-mãe. Os eletrolíticos tradicionais, que ele é regular. A gente tem a gente pode ter capacitor sólidos, que a qualidade é muito boa, e o capacitor de tântalo, que é muito boa a qualidade, tá? Como que a gente diferencia? Esse aqui esses em azul aqui são capacitores eletrolíticos. Esse aqui, esses aqui e esses aqui também, tá? O que a gente mais vai achar são esses aqui na placa-mãe, beleza? A gente vai ter os capacitores sólidos, que são esses aqui, normalmente com uma invólucro de
de metal. E a gente tem os capacitores de tântalo, que são cerâmicos, tá? Aqui é um revestimento cerâmico neles, ou esses aqui que são diretos inseridos na placa-mãe, tá? Quer dizer, todos são inseridos na placa-mãe, mas eles são pequenininhos, só uns quadradinhos. Tranquilo? Isso aqui é basicamente para regular a tensão e corrente. Deixa eu pensar, não, corrente não regula. É só para vocês saberem que aquele monte de componente que forma a placa-mãe são esses componentes eletrônicos aqui, tá? Vocês vão ver com mais detalhes ele na disciplina de eletrônica, inclusive. Novamente, essa disciplina é mais introdutória, então a gente vai ver um pouco de tudo para dar esse panorama para vocês e depois a gente vai focando, tá? Principalmente nas outras disciplinas, a gente vai ver na minha um pouco mais, ainda mais alto nível, né? Outros recursos. Então a gente vai ter as portas seriais, que antigamente existiam apenas porta serial e paralela, e elas foram substituídas pelo USB, graças a Deus, inclusive. Pode-se encontrar ainda esses conectores na parte traseira das placas-mães, mas é raro, que nem é o caso aqui, ó. É que essa placa-mãe em si ela é antiga, mas esses aqui são conectores seriais, tá? Esses dois. Na placa-mãe, a gente encontra escrito na placa-mãe como COM1 e COM-A, ou COM-A também, tá? São as portas COM. E já existem adaptadores de serial para USB também, então tá tranquilo. Por exemplo, aqui, ó, se a gente quiser utilizar, eu preciso de uma porta serial, tem como conectar na placa-mãe também, tá? Ó, aqui uma portinha serial, e aqui essa azul é a paralela. Normalmente as paralelas são rosa, tá? Mas a gente pode encontrar nessas outras cores também. É isso, visão geral. Então, retomando um pouco de tudo. Aqui a gente tem uma placa-mãe, que a gente pode encontrar nela. Aqui a gente tem o socket do processador, aqui é uma LGA 775. Nós temos aqui o pino de alimentação do processador, com 8 pinos nesse caso. Aqui é toda essa parte de cobre aqui é o resfriamento inclusive da ponte norte e da ponte sul. O que é esse aqui? Eles fizeram mais um bridge. Aqui é uma outra ponte antes da ponte sul, só para as entradas PCI. Tem duas PCI Express X16 e duas PCI Express X4. Aqui a gente tem uma X4 que a gente estava procurando, ó, duas X4. E aqui duas PCI. Duas entradas PCI, dois slots PCI. Aqui nessa parte nós temos a parte dos botões de liga e desliga. No caso a gente encaixa ali, tá? Os conectores. Porta USB e Firewire. Nem se consolidou esse padrão Firewire. Conector IDE, que era o padrão antigo DHD. Os conectores SATA, que a gente tem virado para cima e aqui virado para baixo. Ó. A entrada é por aqui, por baixo. Conector de disquete. Aqui nós temos a entrada de energia que alimenta toda a placa-mãe, menos o processador, né? O processador é esse aqui. De 24 pinos, ATX. O display do computador. Sabe aquela luzinha para ver se o computador está ligado ou não? É esse aqui. Aqui nós temos quatro slots de memória RAM. No caso, 240 pinos DIMM. Aqui a parte traseira. No caso aqui só dá para ver que tem aqui a placa de som. Aqui provavelmente vai ter uma placa, aqui vai ter a porta PS2 e USB, e o resto não dá para saber. Com certeza vai ter uma placa Ethernet ali. E aqui é o outro PCI Express X1. A ponte sul, a ponte norte e tudo isso aqui para resfriar a placa-mãe. Essa placa-mãe é de alto desempenho, com certeza. Vamos ver. Outra placa-mãe que a gente pode encontrar e identificar as coisas, né? Nós temos aqui um LGA também 775 da Intel. Ponte norte, ponte sul,
o dissipador, no caso, essa parte aqui é o dissipador, 4 slots de memória, DDR2 no caso, a fonte de alimentação de 24 pinos da placa-mãe, conector de disquete, conectores SATA, o conector IDE, que é o padrão antigo da conexão dos HDs, aqui 3 slots PCI, tá? 2 slots PCI Express X1 e um slot PCI Express X16, outro aqui X1, tá? Aqui o conector, aqui nesse caso aqui é de 4 pinos para o processador. Placa de som. Aqui o conector PS2 e provavelmente algumas portas USB. E o conector paralelo. A bateria da BIOS, que até não entrei em detalhes nela. Por exemplo, aqui, ó, esses aqui, ó, azulzinhos, são capacitores sólidos, tá? Capacitor sólido, deixa eu ver. Capacitor que não seja sólido, seja eletrolítico. Ou de repente é eletrolítico, mas eu não consigo ver direito porque está por cima. Parece ser sólido, pelo menos. Não consigo distinguir daqui de cima. Bom, tudo bem. Próximo. Aqui eu peguei de propósito uma placa-mãe antiga, tá? No caso da AMD, inclusive. Aqui é um socket AMD Duron, AMD Atom XP. Atom XP, meu computador, meu primeiro computador era Atom XP. 3 slots DDR. Aqui a entrada de ventoinha. 2 conectores IDE. Nesse aqui nem vai ter SATA, Aqui outros conectores de ventoinha. Conector do disquete. Aqui é já uma conexão diferente. Esse aqui são específicos para RAID, tá? Conector dos botões do painel. Então, quando o gabinete, a gente tem um botão de liga e desliga e tem um botão de reset, né? Aí eles são conectados aqui na placa-mãe, tá? O gerenciador dos discos para fazer RAID, ponte sul. Essa aqui é uma placa AGP. 4 portas USB 2.0. Na verdade são 2 conectores, mas em cada conector pode ir 2 portas, então 2 vezes 2 eu posso ter 4 portas USB. Não conheço isso daqui. RDA Header. Leitor de Smart Card. Plaquinha da BIOS. TE, I/O, conheço. Uma plaquinha específica para áudio. O chip da placa de rede. O que mais aqui? GamePort. Será que era áudio aquele conector laranja? Interessante. Embaixo desse aqui a gente tem esse rosa é a conector paralelo. E embaixo dele tem 2 portas seriais. Como é que eu sei? Porque está escrito com 1 e com 2, tá? Aqui 2 portas USB. E aqui tem entrada do teclado de mouse. Aqui o conector de energia. Nesse caso aqui, a energia fica aqui, aquele conector de 20 pinos que é o antigo, tá? Acho que nem tem conexão de energia para o processador. Acho que nem tem, nesses antigos não tem, não. Tô procurando isso, eu acho. Aqui é a ponte norte, para ser. Aqui é a ponte norte. Eu acho que nem tem. Nem tem conector de energia. Mais um exemplo. Aqui nós temos. Essa é uma placa mais antiga ainda. O socket do processador. Essa aqui é a ponte norte. Aqui é a ponte sul. Ou essa aqui é a ponte sul?
Acho que essa aqui é a Ponte Sul. Bateria da BIOS. Slot ISA, eu fiz isso aqui de propósito. Esse aqui é o padrão mais antigo ainda de conexão de placas de expansão, que é mais antigo que a PCI. Essa aqui veio vários PCI, um slot de RGP, que era específico para vídeo, conectores de disquete, 3, olha só, 3 slots de memória RAM. Esse aqui é o conector de energia de 20 pinos, mouse teclado, USB, porta paralela. O que mais que a gente tem aqui para ouvir? Esse aqui com certeza são conectores, essas bolinhas são capacitores eletrolíticos. De destaque é isso daí. E é isso, gente. Conseguimos ver todos os recursos que a gente tem normalmente numa placa-mãe. Pode mudar, algumas tem mais, outras tem menos, tem umas coisas, outras já não tem mais isso. Algumas estão, que nem o caso das novas, mais novas placas-mãe, não tem mais Port Sul, é tudo a Port Norte e Port Sul, é no mesmo chip, então. Mas a ideia em si, de todos os componentes, ainda o que vale e que sempre vai valer, duvido que mude, pelo menos é essa arquitetura aqui, tá? É isso, gente. Qualquer coisa me perguntem, vou estar disponível no WhatsApp. Hoje de noite então vai ter o debate. Assistam também, vai estar no canal do YouTube do campus. E é isso, gente. Obrigado.